Instituto de Quadrinhos, o Guilherme Rafidi e o Leandro Casco falam da sua HQ Nikkei, Implacável Natureza Mestiça. O outro entrevistado é o Richelle Adriel, roteirista e grande parceiro do programa, fornecendo ótimas cervejas da Get Cervejas Especiais. No quadro Adaptação, teremos um pouco de arco e flecha com o seriado Arrow. Isso é claro, além das notícias e lançamento, terminando com a parada da Disney aqui no fundo, gente. A coisa mais especial que isso, aqui no parque tem um monte de diversão, um monte de atração bacana, como Seven Dwarfs, que é a nova atração da Disney, e eu volto com mais novidades diretamente aqui da Disney. Dá uma olhada na parada! Vocês viram que, apesar da Cíntia estar se divertindo lá, a gente botou ela pra trabalhar, né, meu? Não é só diversão, né? Você pensa o quê, meu? O chicotinho aqui come, meu, né? Cíntia, obrigado pela sua participação. Eu sei que você tá trabalhando lá, tá toda ocupada, e mesmo assim você lembrou da gente e conseguiu colocar o nosso programa em dia. Gente, olha minha cara, eu tô parecendo um bêbado largado na sarjeta. Desculpa, eu vim correndo, nem fiz barba, nem nada. Vai ter cena de flashback no Star Wars novo? Você tá de Obi-Wan velho? Eu tô de Obi-Wan, Essa é um problema. Cabelo despenteado, barba por fazer, que relaxo, mas que relaxo. Mas vamos falar de coisa boa, Leozinho. Boa tarde, Boa como tarde. É que vamos... O que nós temos de notícias dessa semana? Vamos Pouca começar coisa. com TV. Hoje, incrivelmente, sem quadrinhos pra falar. Nossa, Milagre. Mas tem TV. Mas depois que acabou a convenção de Nova York, deu uma murchada mesmo. Mesmo antes tava meio xoxo. O que será que está acontecendo? O mercado está dando uma retraída, você acha? Eu acho que as sucessivas reformulações de 6 em 6 meses estão cansando o leitor, não tem jeito. É verdade. Como que é? All New Marvel, como é? Não, Marvel Now, All New Marvel Now, All New Marvel, All Different Marvel, aí não dá. Na real, estão ficando sem adjetivo daqui a pouco. É verdade. E a DC com esse novo 52? Não, agora não é, agora é, como que é? DCU, com hashtag DCU. Os novos 52 já estavam velhos, né? Quase 5 anos de novos 52. É verdade. Uma hora acaba, né? Nossa, então tá, vamos lá. O que a gente tem de notícia? TV, amanhã, estreia nos Estados Unidos, Ash vs Evil Dead, no canal Stars. É um seriado retomando a história da trilogia Noite Alucinante. Então é o Bruce Campbell de volta ao papel do Ash, como produtor ao lado do Sam Raimi, que dirige alguns dos episódios. A boa notícia é que mesmo antes da estreia, já está confirmada a segunda temporada para o ano que vem. Já foi renovada e uma das atrizes que está nessa primeira temporada, a Lucy Lawless, a Xena, né? Maravilhosa. Ela também já está o retorno dela está confirmado para a segunda temporada. Aqui no Brasil, o programa só vai estrear em 2016. Vai demorar. A Fox já comprou os direitos de exibição, mas ainda não decidiram em qual canal deles que eles vão passar por aqui. Provavelmente é no canal Fox, né? Que é o canal... Eu acho que a série tem mais cara do FX, né? Ela é mais violenta. Pode ser. Ela tem mais cara do FX. Vamos ver, né? Eles ainda não decidiram mesmo. Tanto que não tem nenhum anúncio oficial. Né? Tá, mas isso pro ano que vem, né? Ano que vem, vai ser ano que vem só. Qual é a próxima notícia? Agora, cinema Alien, né? Tá um rumor que depois acabou sendo confirmado de um quinto filme pelo Neil Blomkamp, o diretor do Shep, Distrito 9. Ele até hoje está meio duvidoso, que as imagens que ele mostra de estudo parecem que é um filme ignorando tudo que aconteceu depois do Aliens o Resgate. Você vê os personagens com o visual da época do Aliens o Resgate. De qualquer modo, ainda vai demorar para a gente ver. O anúncio essa semana foi que o filme foi engavetado por algum tempo para dar prioridade para a continuação do Prometheus, que o Ridley Scott vai dirigir também. Prometheus. Que aparentemente vai ter o subtítulo Paradise Lost. Então, Prometheus. O que você achou de Prometheus? Eu gosto do Prometheus. Tem muita gente que não gosta. Eu acho que o problema dele foi a divulgação, que focou demais em ele ser um prelúdio do Alien. Ele é uma história do mundo do Alien, mas não é um prelúdio, né? É verdade. Não é, ele tem ele ligações isso, óbvias, né, com o Alien, mas não é um prelúdio direto. Mas eu acho que ele criou uma expectativa no fã. Eu acho que esse é o grande problema do ele acabou decepcionando todo mundo. Eu acho que isso que fez com que todo mundo fosse. Ele tem toda, se você reparar bem, o
clima de mistério, o modo como a história desenvolve, ele pega toda a estrutura do primeiro Alien, né? Sim. É um primeiro Alien feito com a verba de hoje, É verdade. basicamente. É verdade. Temos mais notícias? Tem, mais cinema. Agora é uma até que pegou de surpresa. Mais um spin-off do Doctor Who agora pro cinema. O robozinho K9, o robô cachorro, que surgiu nos anos 70 no seriado, que aliás ele tem uma sobrevida grande, né? Ele teve um piloto ainda na época do Doctor Who clássico, e depois, já na era moderna, ele fez parte do seriado da Sarah Jane, e uma coisa que até eu não sabia, eu fui pesquisando esses dias que eu vi, ele tem uma série própria na Austrália. Uma série infantil na Austrália. Bom, ele é bem... É totalmente infantil, né? E ele teve uma série na Austrália de curta duração, uma temporada só, que essa TV australiana comprou os direitos, mas ela não podia fazer ligações com o Doctor Who. Agora o filme vai ser produzido na Inglaterra mesmo, e esse sim vai ter... Ele vai continuar os eventos da série própria do K9, até com visual novo, a gente tá vendo aí. E o filme continua onde a série parou, mas se interligando com o Doctor Who. Tanto que o vilão vai ser o Ômega, que é um vilão do seriado clássico do Doctor Who, que é um outro Time Lord. Mais um. Mais um, né? Já tinha um mestre, a Missy agora, né? Não, ele tá esperando pela volta dele já faz mais de um ano, né? Capaz de já ser interligado com isso. É verdade. E aí o filme vai estrear só em 2017. Tá. O que me deixa contente com essa história toda é que a produção é da BBC, então se tem o dedo da BBC... O ruim é que vai ser a continuação do seriado, né? Então provavelmente vai continuar sendo infantil. Né? Porque como uma história que o K9 é o principal, não tem como, né? Mas eu acho que vai ser um aventurão. Eu acho que não vai ser tão infantil, não. Vai ser um aventurão. Eu acho até um projeto meio arriscado, principalmente por ser pro cinema, né? Se fosse um especial pra TV, faria mais sentido. A gente vai ficar conjecturando aqui até realmente... provavelmente nem chega ao Brasil, né? Não, só a Netflix. Chega via Netflix, provavelmente. Chega assim porque a gente já tem uma empresa trazendo material do é verdade, o Paris Filmes lança. O Paris Filmes está lançando material, então, no mínimo, em Blu-ray e DVD, a gente deve... E é bom lembrar que esse é o segundo spin-off anunciado nos últimos tempos, né? Tem uma outra série que vai estrear no que vem, que é com os alunos da escola onde começa, né, a história do Dr. Who com a neta dele, que hoje em dia a Clara dá aula lá. Até tem muita gente achando que a saída da Clara do seriado é pra isso, né? Pode ser. A gente já comentou disso programas passados. Sim. E eu não sei, eu acredito que sim, porque o especial do Dr. Who, que foi ao cinema, o especial de 50 anos, lotou a sala. Que, aliás, foi onde a Clara começou a dar aula na escola. Eu acho que abriu os olhos dos exibidores aqui no Brasil. Eu acho que corre-se um grande risco da gente conseguir ver isso aqui no cinema. Sim, espero. Acho que tem essa possibilidade. Talvez não para uma empresa grande, né? Mas talvez uma distribuidora menor, mas eu acho que corre o risco da gente ter isso aqui. Talvez a própria Paris Filmes, que já tem os direitos. Ela distribui para cinema também, pode ser. De repente, eu acho que a gente pode ter essa mesmo na Inglaterra, eu acho que na hora H vai ser aquele tipo de lançamento limitado. Vai ser uma coisa em larga escala. Até porque eu não lembro da BBC produzindo coisa para o cinema. Também não. Realmente não me lembro. Ela tem parcerias, né? Então. Parceria sim. Agora produção, sim. Só produção, não. Diretamente, produção sozinha, pura, nunca vi. Tem mais alguma notícia? Mais uma vez série, mais uma renovação, né? O Dust Till Dawn, From Dust Till Dawn, o seriado do Drink no Inferno. Foi renovado para a terceira temporada. A segunda acabou há alguns dias lá nos Estados Unidos. Teve o reforço do Danny Trejo, afinal de contas, uma produção do Robert Rodrigues sem o Danny Trejo não é uma produção do Robert Rodrigues. Você não viu, né? Não, eu não vi. Então, eu vi a primeira temporada completa, estou assistindo, comecei a segunda temporada. É bem interessante. Foge muito ela do que é o amplia, filme. né? Ela amplia a história do filme, né? E uma coisa que eu... E ela é mais mística, bem mais mística, né? Porque ela explora a origem dos vampiros, né? E uma coisa que eu gostei, além do elenco, que tem alguns rostos interessantes, é uma produção do próprio Rodrigues para um canal que ele criou nos Estados Unidos com programação só latina, né? É o El Rey. E aqui no Brasil a série é exclusiva do Netflix, ela não vai passar na TV mesmo.
E, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, tem cada mulher sensacional. Mulheres muito bonitas nessa série. E os dentões também não negam muito. E é engraçado que, eu não sei se eu posso contar isso, mas eles têm uma ligação com cobra, não com vampiro. Nossa. Como é que eu posso dizer? A origem A deles... gênese deles. A gênese deles é de uma tribo muito antiga que cultuavam cobras. Né? Interessante. E esses vampiros, né, vou colocar isso entre algumas aspas, são, na verdade, cobras. Né? Tanto é que eles têm o dente é bem de cobra mesmo. Né? Ele já tá É verdade, realmente, né? Vendo o visual, ele né? já tá abrindo o vendendo. bocão com as dentes, Ele já tá vendendo. Então é bem diferente, assim. É bem interessante. Por isso que eu tô falando. E é muito místico, é tudo ligado a essa cultura dessa tribo aí. E é uma série que eu lembro quando foi anunciado, o pessoal meteu o pau, né? Falou, que falta de originalidade. O próprio Rodrigo, é a mesma coisa com o Evil Dead e agora virou moda, né? O Hannibal teve série, tem tudo que você pode imaginar, você vai ter série de Busca Implacável. Nossa! Não, mas isso é interessante, que é um prelúdio mostrando na época que ele era do serviço secreto. Interessante. Mas você vê que é uma tendência e deu certo daquele inferno. Eu fui assistir com praticamente os dois pés atrás, assim, eu falei, os pés, os braços atrás. Não vai dar certo. Aí eu assisti o primeiro episódio e falei, É engraçado que o que todo mundo criticou foi justamente o Rodrigues repetindo o que ele já fez. Mas o que me deu segurança é justamente porque tá na mão dele. E é original, viu, gente? Não pensa que você vai assistir uma coisa que eu vi um pouco no primeiro episódio. O primeiro episódio ele pega muito das cenas mesmo do primeiro e recria. Mas pelo que eu vejo, a partir daí muda tudo. E é interessante que tem até alguns atores que já tiveram, pelo menos um ator que já teve, né, no Drink Inferno. Na primeira temporada tem o Robert Patrick, que ele faz o papel que era do Harvey Keitel, né, do ex-padre, do ex-pastor. E o Robert Patrick, ele tá no segundo filme. Em outro papel. Eu não vi o segundo. Não, o segundo é bem fraquinho. Eu não vi o segundo. Mas realmente vale a pena. O núcleo de atores é bem interessante, é bem legal, né? Os garotos são bem... o foco fica muito nos garotos, né? Dos filhos do pastor. Você tem os personagens que você já viu lá. Tem o pastor, tem os dois filhos dele. O policial. O policial. O policial é interessante, porque esses policiais de filmes roteirizados pelo Tarantino são tudo numa mesma família, né? Se duvidar, a gente já viu esse policial por outros atores em outro filme, eu não lembro o nome mesmo, mas eu acredito que já. É sempre a mesma família que o Tarantino usa em todos os filmes que ele escreve. É bem possível. Bom, a gente está enrolando muito. A gente vai para a nossa fantástica entrevista com o Richelli, que é o nosso grande parceiro aqui no HQcia, que traz as cervejas para deixar nossas entrevistas mais saborosas. Ele vai falar um pouco da carreira dele, que está começando de roteirista, ele fez curso na Quanta e tudo. Falar um pouco de cerveja, que é muito legal falar de cerveja. A gente vai para uma entrevista com ele e a gente volta daqui a pouquinho. HQcia está de volta e agora a gente vai falar, não de quadrinhos, a gente vai falar de cerveja. E a gente está aqui com o Richelli. Tudo bom, Richelli? Tudo bem, como é que tá? Tudo ótimo. Então, deixa eu explicar por que o Richelli está aqui. Esse aqui é um programa de história em quadrinhos e o Richelli é um apaixonado por quadrinhos. A gente se conheceu no mundo da cerveja, mas ele sempre foi um apaixonado por quadrinhos. Ele desenha e tudo. Só que a paixão por cerveja acabou levando ele mais para o outro lado do que para o mundo dos quadrinhos. E a gente conseguiu uma parceria muito legal com ele, que foi junto à empresa que ele trabalha, e eles acreditaram no trabalho que a gente faz aqui no HQcia, e eles fornecem uma cerveja para que a gente faça uma entrevista mais descontraída, mais relaxada. E é exatamente por isso que ele está aqui. Ele vai falar dessa paixão que ele tem por quadrinhos, o porquê desse desvio, né, na carreira, por que a cerveja gritou mais alto no ouvido e no coração e arrastou ele para o outro lado, né? E falar um pouco de cerveja, por que não, né? Sempre é uma coisa extremamente agradável falar sobre cerveja. E cerveja de qualidade. Inclusive, a gente está com uma cerveja aqui muito legal, que é da importadora que ele trabalha. É uma Lager Dry Hop, é uma cerveja... Vou deixar ele falar, ele fala melhor do que eu. Vamos falar primeiro da cerveja, depois a gente conta um pouquinho da sua história. Tá bom. Bom, primeiramente, boa tarde a todos.
É uma honra estar aqui nesse programa. Não é de hoje que eu acompanho o HQ CIA. O César mesmo falou, a gente se conheceu no mundo da cerveja, mas eu sempre fui um adepto, um apaixonado por história em quadrinhos, né? Eu fiz roteiro, né? Roteiro e arte sequencial, estudei na Conta Academia de Artes. Meu sonho quando criança era trabalhar com quadrinhos, não trabalhar com cerveja. Porém, chegou na área de cerveja e aqui estou. Depois a gente fala um pouquinho e volta, né? Pra gente, Get Serviços Especiais, que é a empresa que eu trabalho hoje, que é a importadora que traz esses rótulos, é uma honra a gente poder dar esse apoio e participar de alguma forma da HQ CIA. E hoje a primeira cerveja que a gente vai tomar é uma cerveja inglesa, que é a Agnes, a Dry Hopped Lager. Uma cerveja mais levinha, que é boa para começar um papo. A gente... É literalmente aquela para molhar o bico e a gente ir falando. É uma cerveja que não é tão amarga, uma cerveja que geralmente a gente serve de entrada e ela traz muita gente que está acostumada com a cerveja tradicional que a gente toma aqui, que é aquela cerveja mais gelada, no calor, e traz para esse universo nosso, que é o universo da cerveja especial. Então, Nossa Senhora. saúde aí. Saúde. Olha o aroma disso aqui, gente. Ai, delícia. Bom, né? Muito bom. Bem bom. E aí, gostaram? Nossa, Muito boa. Isso daqui, uma caixa é fácil de tomar. Exatamente. A gente tem cervejas que são um pouco mais encorpadas. Temos cervejas que tendem a ser um pouco mais leves. A ideia, o que a gente chama de uma lager, é literalmente isso. Você ter uma cerveja que ela não seja tão rica sensorialmente, mas ela tem ali uma quantidade de lúpulo interessante, uma quantidade de malte que se equilibre dentro da cerveja. E é a cerveja de início, né? O grande problema no nosso mercado hoje aqui no país é que por muitas vezes a gente já começa com uma cerveja muito forte. Então aquela pessoa que não está acostumada, não está adepta a tomar uma cerveja diferenciada, uma cerveja que hoje a gente chama de especial, mas é uma pena, porque antes só tinha cerveja assim, né? Historicamente falando, todas as cervejas eram mais ricas, a indústria transformou em um produto um pouco mais similar uma outra em busca de uma adaptação e para competir com o mercado de refrigerantes no passado, né? Poxa. O Léo recusou a cerveja, gente. O Léo recusou. Eu falei, vamos dividir aqui. Ele falou, não, deixa para ele. Tá bom. Eu ofereci. A gente está acostumado com um paladar de cerveja muito diferente desse aqui. Tá. Você hoje trabalhando com esse nicho, qual é a dificuldade, qual é a primeira barreira que... Na verdade, para mim, que não entendo nada de opinião, cerveja, todo mundo está acostumado a tomar água com gás com gosto de cerveja. Na verdade, que são essas cervejas que vendem no mercado, que eu não preciso citar nomes. É bem diferente você tomar uma cerveja do que uma água com gosto Qual foi a de sua cerveja. experiência? É muito boa, dá para você sentir todos o que tem dentro dessa cerveja. Bom, eu estudei num colégio alemão, então a minha vida inteira eu acostumei a tomar cerveja sem álcool desde pequena. E nas festas, Oktoberfest que tinha, então as criançadas tomavam cerveja sem álcool. Então, eu adoro cerveja. É difícil vocês verem uma mulher falar que adora cerveja. Eu adoro cerveja. E essa cerveja é muito boa. É bem equilibrada, é bacana. A Dry Hopped Lager, que é esse rótulo da Agnes, que é uma cerveja inglesa, você falou um pouco dessa coisa da cultura alemã. Ela se assimila muito, por mais que ela não tenha nada a ver, literalmente uma German Pilsen, né? Porque ela tem aí o lúpulo bem inserido, tem malte, então essa a primeira cerveja para a gente começar a trazer o pessoal para esse universo. Então, logicamente que para aquele que está mais avançado, ele pode achar inclusive essa cerveja um pouco mais simples, né? Então, comercialmente falando, a barreira hoje literalmente você conseguir mirar no consumidor correto para você oferecer a cerveja correta. É o que a gente busca, pelo menos nas casas que a gente hoje distribui, que são os nossos clientes, buscar a gente fazer, busque saber quantas vezes o seu cliente já experimentou, se ele já tomou mais de algum estilo, para depois sim você falar, legal, então a cerveja que você vai tomar hoje é essa. Uma coisa que eu consigo fazer de paralelo com o universo das histórias em quadrinhos e com a cerveja é
A diversidade que tem a cerveja tem, a gente, né, poucas pessoas conhecem, mas a cerveja tem hoje pelo menos 120 tipos diferentes. Mais né? até já. Tem mais, né? Hoje tem muito mais. Muito mais. Então, E o engraçado é que antes ninguém sabia que existia exato. cervejas diferentes. Sim. Era sempre aquelas tradicionais do mercado, enfim. E um dia eu experimentei uma cerveja de pudim. E aí todo mundo ficou pra mim, que cerveja é essa? O que é isso? E aí a pessoa pensa, tem gosto de pudim, né? Não, Tem não mais tem. aroma do que sabor de pudim. Exato, exato. Ela é uma cerveja e é muito boa. Hoje a gente vai tomar outras que são, a gente vai tomar uma de abóbora, né, que é bem curiosa, duas na verdade de abóbora, e a última que ela é, para o amante do vinho, ela é envelhecida em barricas de Jerez, que é um vinho bem Que encorpado, bem legal, olha, alcoólico. Então, essa eu não sabia. pra você ver, a gente começa com uma mais leve e vai de repente experimentando cervejas super diferentes. A abóbora nos Estados Unidos eles usam bastante na época de Oktoberfest, Oktoberfest não, de Halloween. De Halloween, mas Desculpa. é outubro também, logicamente isso foi uma febre, né? Começou, uma das pioneiras foi a Dogfish Head, que é uma que infelizmente ainda não chegou por vias corretas aqui no país, mas a Shipper, inclusive, que é essa cerveja que a gente vai experimentar, essa cervejaria de Portland, Maine, também foi uma das pioneiras, né? E eles substituem uma boa parte da dose de malte que eles colocam pela abóbora em si, que ela é rica em açúcar, tem tudo que uma cerveja precisa para ficar interessante, para ficar bem encorpada. Né? Bom, enquanto eu estou abrindo aqui a próxima cerveja, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua carreira de quadrinhos que você começou e pelo que eu te conheço, você é uma pessoa que se dedica muito a tudo que você faz. Por que teve essa curva no meio do caminho aí e você acabou indo para o outro lado, assim? Foi difícil de arrumar trabalho? Você não conseguiu publicar nada? Não consegui. Na verdade, a maior dificuldade, que é um desabafo até para vocês aí, amantes de quadrinhos e que sonham em trabalhar com isso, eu tive uma dificuldade imensa em conseguir uma dupla criativa, né? Então, na verdade, até no começo do programa, eu já desenhei, mas o meu foco sempre foi roteiro. Eu sempre escrevi muito roteiro. Eu fui apaixonado por teatro, estudei roteiro e arte sequencial, fiz arte de São Paulo, fiz quanto Academia de Artes, e tenho ali no armário uma série, uns 15 roteiros engavetados. Desses 15 roteiros eu comecei 3 projetos. Desses 3 projetos, infelizmente, nenhum desenhista foi comigo até o fim. Então, chegava, por exemplo, a fazer um projeto de 30 páginas e no meio a dupla criativa desistia, aí eu começava com outro, aí storyboard de novo, começa o processo do zero. Então, a minha maior dificuldade foi essa. E a cerveja surgiu... como eu tomava cerveja, era prazer. Da mesma forma como também quadrinhos lá atrás, minha avó tinha um problema muito grave de insônia, né? Eu não dormia nada. E pra dormir eu tinha que ler um gibi. Uhum. Então, minha avó começou a comprar gibi. Marvel, DC, Mônica, de tudo quanto é de gibi. E aí nessa época, eu me apaixonei muito pelo Batman e pelos X-Men, né? E até hoje, né? Eu coleciono até hoje. Então, de repente, virou uma coisa psicológica. Eu só dormia a partir do momento que eu terminava HQ, eu li, então eu virava a noite lendo gibi. E aí comecei a desenhar, aquele sonho antigo, não, vou trabalhar na Marvel, vou trabalhar na DC, vou virar roteirista e escolher o que a vida do Homem-Aranha vai ser daqui pra frente. Vou acabar um pouco com essas tragédias que estão acontecendo e salvar o cara, né? Peter Parker tá sofrendo muito, né? E não foi bem por aí, né? Eu conheci a cena nacional, eu tenho muitas edições da Animal, né? Então eu via cada coisa incrível feita aqui, produtos nacionais, o Lourenço Mutarelli, o Diomedes, e daí a coisa... Falei, não, dá pra gente ir por um caminho sem ser a Marvel e um caminho legal. Sim. E aí escrevi diversas histórias, estão tudo engavetado. Aliás, depois desse programa, se alguém quiser me procurar aí... eu já te arrumo alguns desenhistas. Inclusive na minha turma de roteiro eu fiz com 3 grandes colegas e 2 já ganharam prêmios do HQ Mix, que foi o Rafael Fernandes, né, que hoje fez Apagão, a gente estudou junto, e o Alex Mir também, que era fez uma série de... Patramada. Exato. Ele fez aquela série Orixás também, maravilhosa. Então, eu fiquei até um pouco envergonhado, porque eu realmente... Não, Patramada não, perdão, Alex, não. Tempestade Tempestade. Perdão, eu não vou lembrar, mas é Tempestade. Patramada é o projeto do Klebs. É Tempestade alguma coisa, também não vou lembrar, Alex, desculpa, mas... Eu acho que o grande trabalho dele, mais reconhecido, foi realmente Orixás.
Sim. Realmente, o grande Alex Mir, né? Sim, ele é bem grande, ele é bem grande. E uma simpatia de pessoa. E quem me deu aula foi o Otávio Cariello, né? O Otávio Cariello também é uma pessoa maravilhosa. Eu fiz alguns trabalhos com o Levi Trindade, na época da Gunsmania, assim, de ir atrás mesmo, perguntar, pesquisa de campo, né? E, enfim, parei por aí, mas a paixão continuo gastando horrores com quadrinhos. A minha noiva fica maluca, ela fala, quando você vai parar? O dia que eu me mudar não vai ter móvel, só vai ter quadrinhos. A gente fez uma mudança recente, tinha 30 caixas de quadrinhos e 5 caixas do resto, assim, então... Meu Deus. E não dá, e continuo apaixonado, compro produto nacional, ainda leio X-Men, leio Batman, e ainda tem muita gente que fala, não, mas você ainda fica nisso de X-Men, é uma novela mexicana, mas é isso que eu gosto. Esse clima de novela, o pessoal envelhece, volta, ressuscita, eu acho isso bem legal. Essa daqui não é tão aromática quanto eu tô acostumado com as cervejas de abóbora. Não, o que acontece? E ela não tem gosto de abóbora. É aroma. O aroma de abóbora. O aroma. O que acontece? A Pumpkinhead foi uma das primeiras feitas nesse estilo. Ela... Como não tem gosto de abóbora? Ela é bem Eu não equilibrada. sinto gosto de abóbora. Nossa! Ela possui, mas é muito mais... Não é doce. Não é doce. Ela tem um doçorzinho final. Experimenta, Léo. Esse doce que O Léo vocês tá aqui nos nela, bastidores, galera. Ele tá Isso. provando aqui. esse doce que vocês sentem nela, na verdade, É açúcar? É um doçor relacionado a especiarias, que é cravo e Que é canela. cravo e canela. Ah, Dá então pra não é sentir o açúcar. cravo e canela Não, fácil. não é açúcar. Tem o residual de açúcar da abóbora, mas é muito equilibrado. Da própria fruta. Né? Para a quantidade de açúcar que teria essa cerveja, ela deveria ser muito mais alcoólica. E ela é super levinha, se eu não me engano, ela tem 4,6 de teor alcoólico. É uma cerveja que você tô na frente da piscina, Exato. num dia de calor. Nossa, é uma E delícia. ela, a Get Cerveja Especiais É tá uma trazendo, delícia. ela tá voltando O agora. cravo fica tão marcante no final. É uma delícia. Nossa, Falei que você ia sensacional. gostar. Essa Muito boa, acertado. adorei. E a Adorei. gente vai tomar depois dessa a versão que é a Imperial dela. Então é uma versão dela que vem o dobro de carga de abóbora e o dobro de carga de malte. Consequentemente, ela chega a 9% de teor alcoólico. Aí sim é uma cerveja mais encorpada. Ela não volta esse ano, infelizmente. Eu trouxe uma Nossa, é uma limitada delícia. pro programa, mas é somente essa que vocês vão encontrar no mercado, que é a Pumpkin Essa Ale. canela, esse gostinho de genial, canela. É genial. E É o rótulo, muito. e o rótulo também é muito Ai, legal. eu quero essa cerveja. Muito boa, muito boa. A gente está trazendo de volta, provavelmente agora a partir do dia 5 de outubro ela está retornando no mercado. Ela é sazonal, infelizmente, ela não fica no mercado nacional o ano inteiro, né? Mas quando tem, ela vai embora rapidinho também, porque o pessoal vai atrás exatamente por saber que não é sempre que ela está por aí. Tchelle, agora eu vou sacanear os meus Por favor. telespectadores, meus internautas. E assim, gente, eu vou me despedir para tomar as outras fora do ar. É, Tá bom? gente, deixa a gente Vou beber. vou deixar vocês com muita vontade, mas antes eu vou pedir pro Richelli dar o endereço, né? Que vocês Claro. têm uma loja onde as pessoas podem degustar essas cervejas, conhecer. Sim. Na verdade, a loja não é mais parte do nosso projeto da distribuidora, né? Mas a gente conta ali é do mesmo grupo, que é a Get Your Beer, e é uma loja que fica na Rua dos Pinheiros, número 735. Você encontra cervejas lá e também diversos pontos de venda em São Paulo, né? É injusto eu falar aqui em um, porque na verdade a gente já tem de mais de 140 pontos, né? Mas a cerveja está bem trabalhada, bem disseminada, você pode encontrar ela em diversos locais aqui. Olha, gente, e vale cada centavo do que você É muito pagar na boa. cerveja. O gostinho de canela, cravo, é sensacional. Ó, e não é enjoativa. Não é Não. aquela coisa que fala assim, nossa, 3 goles e já não aguento mais. Não, ela é extremamente equilibrada. Uma Toma cerveja leve, para de tomar um maneira É uma monte. delícia. Para tomar um monte. Agora, eu vou encerrar essa entrevista, agradecer o Richelli, agradecer pela parceria da Get Cervejas Especiais com a gente aqui. E sempre que puder, a gente vai estar degustando uma cerveja, acompanhando as entrevistas com os nossos convidados. E sair um pouco do ar para deixar o Leozinho tomar um pouco de cerveja, né, Léo? Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui e a gente volta com mais novidades pra vocês. Fique ligadinho aí. Beijão. Bem-vindo a mais um quadro Adaptação. Hoje o assunto é o seriado Arrow. My name is Oliver Queen. After 5 years in hell, I have come home with only one goal, to save my city. Now others have joined my crusade. To them, I'm Oliver Queen. To the rest of Starling City, I am someone else. I am something else. A série apresenta o Arqueiro Verde, que é um super-herói dos quadrinhos da DC Comics criado em 1941.
Nessa época ele ainda não tinha muito do que o tornou famoso. Ele não era um mulherengo, não era metido com política, não lutava pelas injustiças sociais. Ele era basicamente um genérico do Batman. Ele é um multimilionário que também agia como vigilante. Que nem o Batman, ele tinha uma caverna, tinha o seu flecha móvel. A grande diferença é que em vez do cinto de utilidades, ele tinha um conjunto de flechas especiais. A mais famosa delas, uma flecha luva de boxe, hoje em dia considerada ridícula, mas que marcou a época entre os fãs. O lado mais politizado do personagem só foi ser desenvolvido a partir de 69 pelo roteirista Danny O'Neill e o desenhista Neal Adams. A partir daí ele ganhou seu famoso cavanhaque e desde então deixou de lado o lado playboy para ser o herói mais próximo das pessoas comuns. Algo que está começando a ser explorado só agora na série. Em 87, ele foi reformulado pelo roteirista e desenhista Mike Grell. E aí sim ele ganhou um tom bem mais parecido com a série, mais urbano, mais sério, sem as flechas especiais e com um tom bem mais pesado nas histórias. Os supervilões deixaram de aparecer. Apareceram alguns personagens que na série ficaram famosos, como o Machado e o Ed Fires. Na série, o primeiro companheiro do arqueiro foi John Diggle, um ex-militar que começou como segurança do Oliver Queen, que é a identidade secreta do Arqueiro Verde. Aliás, na série ele só está se tornando Arqueiro Verde agora na 4ª temporada. É um aspecto interessante da série. A evolução do personagem está sendo feita bem lentamente. O Diggle, na verdade, não existia nos quadrinhos. Ele foi criado para a série e o nome dele é uma homenagem ao Andy Diggle, que é um roteirista que escreveu a minissérie Arqueiro Verde Ano 1, que mostra os primeiros momentos do Oliver Queen na ilha onde ele ficou perdido por um tempo, que na série chama Lin Yu, que é o mesmo nome, o Lin é o nome da filha do Roy Harper, o Arsenal, isso nos quadrinhos. O Diggle, na série, tem um irmão chamado Andy Diggle, que é o mesmo nome do roteirista do gibi. No seriado existem 2 canários. A primeira canária é Sarah Lance e a segunda é sua irmã Laurel. Nos quadrinhos, a Canário Negro teve um início separada do Arqueiro Verde. O seu início tinha a ver com a Sociedade da Justiça e a Liga da Justiça. E é interessante que era uma tradição de mãe e filha. A mãe fez parte da Sociedade da Justiça e a filha da Liga da Justiça. A Sarah, que tem na série, não existe nos gibis. Embora muita gente concorde que ela é a melhor versão na série. Já a Laurel, ela teve sempre um relacionamento como parceira e par romântico do Arqueiro Verde nos quadrinhos. Tanto que, por um certo período, eles foram até casados. E os poderes dela também são bem diferentes. Na série, são através de um apetrecho tecnológico, mas nos quadrinhos é um poder meta-humano. O par romântico atual do Arqueiro Verde no seriado é a Felicity, que é uma personagem que a maioria acreditava ter sido criada para o programa. Mas não é verdade. Ela já existia nos quadrinhos desde 84, só que sem nenhuma ligação com o Arqueiro Verde. Ela surgiu nas histórias do Nuclear e ela era bem diferente da versão vista no seriado. Ela era diretora de uma empresa de computação que tinha uma rixa com o Nuclear, porque ela achava o herói muito irresponsável. Com o passar do tempo, ela casa com o pai do Ronnie Raymond, que é uma das pessoas que constituem o Nuclear, e se torna madrasta dele. A Felicity, como é vista no seriado, estreou nos gibis numa nova versão no ano passado somente. Do mesmo aspecto da personagem do seriado e sendo uma hacker como ela. Tia, a irmã de Oliver Queen no seriado, também não existe nos gibis. Mas ela, desde o início do programa, tem algumas correlações com a Ricardita e o Ricardito. Os Ricarditos são os parceiros do Arqueiro Verde. O primeiro era a Roy Harper, que também está no seriado, só que como Arsenal. E a segunda era a Mia Darden, uma ex-prostituta com HIV. Na série, Tia já se tornou a Ricardita, ou Speed em inglês, que era o apelido dela desde o começo do seriado. E por um episódio na 3ª temporada, ela usa o nome Mia, um jeito de homenagear a Ricardita dos quadrinhos.
Tal como o primeiro Ricardito, ela também já teve problemas com drogas. Aliás, essa é uma das histórias mais famosas do Arqueiro Verde, no período que ele tinha uma parceria com o Lanterna Verde, e descobre que o Ricardito era viciado em heroína. Roy Harper, o Arsenal, como eu disse antes, começou sua carreira como Ricardito. E ele foi parceiro do Arqueiro Verde e integrante de várias formações dos Novos Titãs. Só nos anos 90 ele assumiu a identidade de Arsenal e já nos anos 2000 chegou a ser chamado de Arqueiro Vermelho. Hoje em dia, as suas histórias não têm tanta ligação com o Arqueiro Verde nos quadrinhos. Ele novamente é o Arsenal e é parceiro do Capuz Vermelho, um ex-parceiro do Batman. Por hoje a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado e em breve voltaremos para falar mais sobre Arrow. Olá pessoal, tá com saudade de mim aí no HQ e Companhia? Pois é, eu tô por aqui na Disney, agora eu tô indo embora do Animal Kingdom e a gente se vê com mais novidades aí, né César e Léo? Manda aí! Beijo! Olá, estamos de volta e, né, vocês estão sentindo muita falta da Cíntia, né? Mas a Cíntia tá se divertindo lá na Disney, mas na verdade a gente deu um trabalhão para ela, né? Ela tá fazendo umas matériazinhas pra gente. Daí quando ela voltar, vai trazer um monte de coisa legal pra gente aqui. Mas enquanto ela não está presente, né, a gente continua com o nosso programa e a gente tem 2 entrevistados hoje. 2 criadores de quadrinhos. Eu já mostrei o quadrinho deles aqui e hoje eu tenho a honra de tê-los aqui presente no programa. Eu falei que eu não ia falar nada quando eu falei assim, olha, acabou de sair e eu vou deixar que eles falem a respeito do quadrinhos. Eu tô com os criadores de Nikkei, né? Eu mostrei aqui para vocês já, Nikkei. E eu tô com o Guilherme Rafid e o Leandro Casco. Eu vou deixar eles falarem a respeito desse projeto. O Rafid é um tratante, que eu já tô chamando o Rafid desde que eu fazia um programa antigo há tempos atrás. Ele, não, eu vou, e nunca veio, né? E agora eu tenho a honra de tê-lo aqui. Então, Rafid, por favor. César, muito obrigado primeiro pelo convite isso? mais uma vez. Isso. Eu lembrando que eu não vim antes porque eu estava em fase de terminar o álbum para lançar. Eu queria vir com esse material novo assim para prestigiar o programa. E que bom que eu vim no programa agora numa fase nova, né? Ele foi lançado em maio agora desse ano, em 2015. Então tá fresquinho aí, a gente acabou de lançar, né? Estamos fazendo essa divulgação, indo em vários lugares, divulgar o álbum. Roteiro do Leandro e arte sua ou na verdade vocês ele trabalho bem dividido mesmo, a 4 mãos. A gente a princípio estava, né, quando a gente concebeu aí o projeto, a gente começou a discutir quem vai desenhar, eu quero escrever, eu quero falar de tal coisa, mas eu quero desenhar isso, eu quero desenhar aquilo. Então acabou que melhor dividir, né? Nós 2 somos desenhistas e os 2 somos criadores, né? Então a gente fez tudo a 4 mãos, assim, o álbum é meio dividido entre 2 artistas. E a gente tentou chegar num traço mais ou menos comum, assim. E assim, você é professor de artes na Impacto, que não é mais Impacto, agora é o né? Instituto dos Quadrinhos. Isso. E eu dei uma mancada, que eu falei assim, eu tô tão acostumado, tô no piloto automático com Impacto, saiu Impacto em todas as vezes que eu falei, desculpa, Clédio, me perdoe pela minha falha. E você dá aula exatamente de mangá lá, né? Eu dou aula de desenho também, que é os fundamentos básicos assim da construção da figura, tal, perspectiva, anatomia, mas dou aula de mangá também, né? Tá. E da onde que veio essa paixão por mangá, né? Você veio de Cavaleiro do Zodíaco, como quase todo mundo? Pô, não, eu já sou mais antigo, né, cara? Eu Tá. vou denunciar a minha idade aqui. Pode falar que foi de Speed Racer. Não, Speed Racer tudo bem, porque Speed Racer passou até os eu anos ainda 90. tive um pouco antes, que é Até nos Patrulha 90. Estelar. Super Dynamo? Não, Super Dynamo não pegou, Super Dynamo é dos anos 70. Dynamo já é um pouquinho mais atrás, né? Gente, eu vou pedir a licença só para mostrar o que a gente vai rechear a nossa conversa, que até uma brincadeira, isso daqui é uma cerveja feita por uns amigos, né, da cervejaria urbana, e é uma cerveja feita de chuchu. Né? Eu vou explicar a brincadeira. Essa cervejaria sempre foi, os rótulos deles, os nomes da cerveja sempre foram extremamente, nada muito convencionais. Eles têm a Gordelícia, a Esporro, né? E essa cerveja de chuchu é uma brincadeira com com as pessoas que estão gourmetizando tudo, né? Então eles fizeram uma cerveja de chuchu, inclusive o rótulo, embaixo do rótulo aqui está escrito os Gourmet Pira, né? Que é realmente uma brincadeira com todo mundo que falou, não, essa cerveja tem um toque de castanha, de
Pará, do interior do não sei aonde. Né? Eles fizeram uma cerveja de chuchu. Realmente ela vai chuchu na composição, né? É feita realmente de chuchu. Mas como o chuchu não interfere em absolutamente nada, né? Foi uma grande brincadeira e é uma cerveja sensacional, deliciosa. Quem tiver oportunidade, né? Vale realmente a pena. Essa cerveja que vai acompanhar nosso papo hoje. Desculpa, eu tinha que fazer o merchanzinho. Não, lógico. Você acabou não contando, você veio desde lá de trás. Então, aí essa paixão já vem desde antiga, de todas as séries, né? Tokusatsu, aí a gente é fã, as artes marciais, a filosofia oriental, uma coisa que sempre fascinou. A gente teve esse gosto em comum e foi aí uma das ideias de produzir alguma coisa nessa linguagem, né? Uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente quis fazer nesses moldes. Tem o anime, né? Tem as séries, né? Aqueles super-heróis japoneses, sempre tem aquelas bizarrices, os monstros. Então a gente, né, procurou fazer uma coisa meio heróica e lógico que tem também todo aquele negócio mais fantástico, né? O sobrenatural, baseado em filosofias japonesas, né? Coisas que foram orientando a gente desde a infância, coisas que a gente foi vendo, né? Você falou Cavaleiros do Zodíaco, pra mim particularmente é uma das coisas que me influenciou bastante. Essa já não é uma fase que não assim que influenciou essa série, mas assim, né? Deu aquela inspiração, vontade de produzir alguma coisa assim, uma série, né? E você pode contar um pouquinho do que é a história, sem entregar ouro? Boa. Então, a história se passa em 2 momentos, né? A história da personagem principal é a Débora, né? Todo mundo chama ela de Nikkei, mas Nikkei na verdade é só o nome da série. Então ela é a personagem principal que está no século XXI, mas a gente conta um pouco da história do bisavô, que é um imigrante que veio no Kassato Maru e ele trouxe 2 artefatos mágicos, que seriam essas 2 espadas, que ela vai descobrir isso no século XXI e vai transformar a sua vida, assim, né, de jovem adolescente normal numa guerreira. E a gente eu sei que tem um conflito de família aí também, né? Tem, a gente quis retratar um pouco disso, que é essa faixa etária, né, dos 16, 17, 18 anos, que os adolescentes estão meio conturbados nessas mudanças de opiniões, escolher carreira, o que vai estudar e tal. A princípio ela vive os conflitos comuns, né? É uma menina da idade dela, namoro, carreira, né, como o Guilherme falou. E a gente também quis ter essa oportunidade de mostrar que, olha, tem problemas maiores aí, né, que o ser humano de repente vai acabar tendo que desvendar. Então é bem isso, esse é o momento, né, que a gente começou a escrever a série, que está acontecendo com o personagem. Eu vou te fazer uma pergunta que na verdade é mais uma brincadeira do que uma pergunta. Você só desenha ou trabalha também? Eu procuro conciliar os dois, né? Essa é uma velha brincadeira, né? Verdade. De todos. Pô, mas você trabalha com o quê, né? Eu desenho, não, mas trabalho você faz o quê? E assim, as pessoas eu sempre falo para os meus alunos assim que normalmente essa profissão não é uma profissão que às 6 horas você larga, no final de semana você não faz, né? Esquece. Mesmo que quando o artista não está trabalhando especificamente na prancheta ou no computador, ele está pensando, ele está, né? Então toda a vida, toda a experiência, os filmes, as séries, outras coisas que a gente lê, livro, quadrinho, acaba sendo também fonte de trabalho, porque você vai se alimentando daquilo e vai se inspirando para produzir alguma outra coisa, né? E aí grande parte das pessoas não entende isso. O que você está fazendo? Estou lendo. Mas você está lendo gibi? Você não vai trabalhar. É parte do trabalho, né? Munição, né? Teve um quadrinista que, numa oportunidade aí, ele disse: que você trabalha quanto? 10, 12 horas por dia? Não, essa é a hora que eu estou desenhando. Trabalhar com quadrinhos é 24 horas. Ok, 24 horas você não dorme? Não, quando eu estou dormindo, eu estou sonhando com os quadrinhos. A cabeça continua amadurecendo as ideias que você teve durante o dia. Né? Você é professor também na... Sim. Na verdade, eu sou agenciado, né, pelo Klebs. E eu sou professor também de quadrinhos, de arte, né, em geral. E atualmente eu estou trabalhando mais na parte de ilustração para game, aplicativo. Nossa, você pegou um campo muito bom. Eu tô gostando. Um campo que tem cascalho. Tô esperando. É um campo que tem cascalho. O cascalho ainda não tem tudo, né? Tô esperando vir esse cascalho aí. Eu ouvi dizer que tem, né? Mas tá divertido. Mas o esquema de produção de vocês foi um pouco demorado, né? Porque eu conversando com você já tem mais de um ano, né? Sim. Eu tô conversando com você para trazê-lo ao programa. De produção do álbum, a gente levou mais ou menos
2 anos e alguma coisa, sim, né? Sim, 2 anos e pouco. Trabalhando, assim, né? Aí depois teve todo o processo de fechamento de arquivo, gráfica, não sei o que, isso acabou demorando bastante. Isso foi bancado pelo selo da... Parte foi bancado pelo selo e parte foi pelo PROAC, né? Esse a gente teve o apoio do governo do estado. Nossa, nessa parceria a gente é um dos contemplados de um dos PROACs. Eu acho que a gente é um dos últimos a lançar. Na verdade, houve a produção prática mesmo, sentar e desenhar, mas teve também todo um trabalho de pesquisa anterior, né? Muita coisa a gente acabou mudando, acabou remodelando, né? Então teve toda essa parte também. A pesquisa para o roteiro foi extensa, assim, né? Como a gente quis abordar alguma coisa de real na história, né? Toda a parte do visual dos personagens, o contexto da época, como foi a imigração. A ocasião da imigração, né? Foi uma coisa que aconteceu. Vocês pegaram bem o contexto histórico para conseguir construir a história. A ideia de criar essa personagem surgiu mais ou menos em 2008, quando era a comemoração do centenário das chegadas das primeiras famílias. E aí a gente pensou, a gente tem a maior população japonesa fora do Japão. É verdade. Né? Eles contribuíram absurdamente com a cultura brasileira, assim, né? A gente é fascinado pelo... Por que a gente ainda não tem uma personagem, né? Assim, Exato. A gente sempre fala que as nossas japonesas acabaram ficando um pouco melhor do que as japonesas originais, né? Que essa coisa da mestiçagem acabou dando um toque brasileiro. Acabou dando ali, né? A nossa japonesa tem balacobaco, né? O nosso brasileiro, sim. O nosso japonês, aliás. Então a gente quis criar uma personagem assim, bonita, mestiça, né? E aí esse foi o mote, e aí começou em 2008. A partir daí a gente começou a comprar vários livros, pesquisar bastante a respeito da chegada deles, e acabou culminando nessa série que a gente já está trabalhando no segundo álbum, né? Que a gente isso é uma grande notícia. demorou cerca de 4 a 6 meses para fazer o roteiro entre essa parte da pesquisa. Agora já estamos produzindo. E aí sobrou bastante material para a gente acabar de contar a história, a saga dessa família e tal, que a gente criou. Né? Então a gente já está em Mas produção do segundo álbum. vocês têm ideia na cabeça de vocês tem um número fixo de histórias que vocês podem contar deles, ou o céu é o limite? Não tem, o céu é o limite. Na verdade a gente queria fazer uma história, né? E como o Guilherme disse, acabou sobrando material, a gente compilou tudo aí, mas tem coisa interessante que falta falar. Então, demos continuidade. Então, agora estamos nessa continuidade. Vamos ver aí se tem mais alguns livros, se a gente vai... Gostei de mais alguns livros. Eu gostei de mais alguns livros. A gente imagina vir da próxima vez lançando o segundo, ou quem sabe o anime já da versão. Porque o negócio vai crescendo, né? Na hora que você faz, aquele negócio parece que vai tomando vida, e chega um momento que parece que você tem que falar mais coisa, né? Então, a gente tem que... vamos encerrar por aqui. Já que já tá no game, vai criar um game. Então. Porque é uma grande aventura, a gente quer fazer é uma grande aventura. Né? A gente acha que falta um pouco assim de personagens fixos, né, nos quadrinhos nacionais. Exato, não existem personagens fixos no quadrinho. Então a gente queria fazer uma série, assim, saindo um pouco do estereótipo do herói clássico norte-americano, né? E pensando nessa coisa de como os mangás são populares no Brasil, né? Exato. É impressionante, assim, a gente tem muito alunos jovens, assim, e os caras são vidrados, são fascinados pela... Mas é engraçado que o mangá pegou mais essa parcela mais jovem, né? Eu acho que o público mais velho aí tá na faixa dos seus 21, 22 anos e pra baixo, né? Lógico que tem gente da nossa idade aí que lê o mangá. Eu li, eu comecei lendo mangá com o Kamui, a Daga de Kamui, pela Abril, isso em 19... Vamos pular essa parte. Eu li Maia Garota Sensitiva. É demais, né? Kazuo-Kui, que sensacional. Né? Depois eu fui ler o Lobo Solitário. E eu falei, nossa, que coisa sensacional, por que não tem mais disso? Aí teve um hiato gigante até começar a ser publicado alguma coisa. Quando a Conrad começou a publicar uma... a gente teve aquele momento no começo da década, final dos anos 80, começo da década de 90, quando foi publicado o Akira, né? O Katsuhiro Otomo é um grande inspirador pra gente. Sem dúvida. Né? O Akira fez um incrível sucesso assim, no mundo, né? E os quadrinhos é muito legal. A versão do anime é muito resumida. Né? Sim. É muito pequeno ali, né? Comparado ao mangá mesmo. Mas tem esses mangás mais
é que na verdade é um equívoco que a gente sempre gosta de explicar, assim, que mangá na verdade só quer dizer história em quadrinhos japonês, né? Assim como comic nos Estados Unidos. É sinônimo, é só um sinônimo. E o mangá, a indústria de mangá, na verdade, ela abrange tudo quanto é público. Exato, a gente nem todo mundo sabe disso, porque se popularizou aqui o quê? Os mangás mais comerciais, mais aventura, mais molecada. Tem mangá para tudo quanto é público, para idoso, para casado, bolsa de valores, para qualquer tipo de profissional. É uma linguagem mesmo no Japão, né? Então tem culinária, esportes, golfe, coisas absurdas que a gente não imagina que vai ter. Então seria como se fosse a televisão, assim como você tem vários programas dentro de uma grade, dentro dessa linguagem gráfica no Japão você tem uma diversidade de temas absurdo, né? Que é coisa que a gente no Brasil tem pouco, né? No Brasil já associa com coisa de molecada, né? É engraçado que eu tenho um amigo que logo que ele voltou do Japão, ele falou assim, cara, você entra no metrô, nas estações que esvaziam, né? Onde descem o maior número de pessoas, você vê um monte de tokuhon largado, assim, que o pessoal vai lendo no metrô durante a viagem, aí termina de ler, joga lá, porque sabe que vai passar o pessoal recolher e vai reciclar, quer ser reciclado. E é um material descartável, né? Você vê as páginas, são bem simples. É papel jornal, é um negócio, mas aqueles calhamaço de coisa. Esse calhamaço, essa estrutura propiciou que você tenha uma diversidade absurda, porque você está sempre testando novos títulos, novos artistas nesses materiais. Os melhores viram álbuns compilados. O cara lê aquele calhamaço todo e fala, puta, gostei muito dessa série. Aí ele começa a acompanhar aquela série num álbum mais de luxo e tal. Então, esses grandões... Não tem espaço para você ser colecionador. Exatamente. Esses grandões é mais mesmo como se fosse a programação da TV. Quando você vê ali e fala, puta, gostei desse filme, vou comprar esse DVD. Seria mais ou menos como se fosse isso nos quadrinhos, né? E falando em coleção, a coleção de vocês é grande? Um pouco. Ultimamente eu tenho tentado, eu tô com um filho de 12 anos, então tenho comprado mais para ele do que para mim, assim. Eu tenho tentado me conter, assim, eu já falei, não, vou comprar mais os encadernados, porque é mais fácil de guardar. No meu caso, eu gosto de tudo quanto é história em quadrinhos. Eu sempre consumi muito, desde a infância, Disney, Maurício de Souza. Depois eu comecei a me interessar pelos europeus, né? Asterix, o Tintin. E super-herói, sem dúvida, né? Eu colecionava muitos formatinhos e tinha tudo quanto é formatinho. Depois agora, né, mais os álbuns mesmo, né, de luxo. E agora também já estou um pouco mais devagar, já escolho um pouco mais. Chega um momento que você começa a produzir, que aí você tem que falar, não, fã compra tudo, né? Artista perde tempo. Agora tem que produzir mais. Bem menos. E você já tem ideia de quando pode sair o próximo álbum? A gente estima que mais ou menos no meio do ano que vem, assim, né? Perfeito. A gente já está trabalhando nas artes. Isso quer dizer que já tem um convite pro meio do ano que vem vocês voltarem? Pô, sem dúvida. Vai ser um prazer, né? Pô, vai ser sensacional vocês estarem de volta. Porque a gente tem pouco espaço pro mangá, né? Não culpa nossa, né? Na verdade, eu sou apaixonado por mangá, anime, eu adoro tudo isso. E eu queria ter um espaço um pouco melhor pro mangá, né? Mas a gente chama editor não pode vir. Eu chamei o Cassius, encontrei com o Cassius na rua, um abraço pro Cassius. E o Cassius falou, César, desculpa, eu tô enrolado com um monte de coisas, que eles lançaram Ultraman agora. Então o processo vai lançar, vai sair, pode contar o que vai sair? Não, acho que não pode. Ainda não pode? Então tá, eles vão lançar uma coisa super importante, né? Então, acho que ainda tá em sigilo, mas que está tomando muito tempo do Cassius, mas o Cassius é uma pessoa que eu quero trazer o Marcelo Del Greco aqui de novo, né? Trazer o Júnior, mas né, a gente chama, mas se vocês têm contato com eles, por favor, passem o meu convite. Infernizem a vida deles por nós. Por favor, inferniza junto, porque eu já infernizo, né? Eles já não dão mais bola pra gente. Então, por favor, infernize-os pelo HQcia também, para que a gente possa trazer e mostrar. O pessoal da Panini, né, eu encho tanto o saco deles para eles virem aqui, mas eu tenho vergonha. Gente, é um bate-papo, né? A gente até tem cerveja para deixar o bate-papo mais tranquilo, né, mais solto. Mas, por favor, tragam mais editores de mangá, trazem artistas de mangá, que será uma honra ter vocês aqui com a gente, tá? Então, espero vocês de volta. Blog, site, Facebook, tudo que vocês puderem. Então, a gente está com uma fanpage no Facebook, né? Então, cliquei no Facebook lá, dá um like lá, a gente está sempre postando novidades. Sempre tem novidades lá, a gente procura sempre atualizar, né? Agora, a gente está logo mais está disponível aí a página, o site.
Ah, vocês vão fazer um site? Na verdade, a gente A gente tem o site, mas ainda precisa colocar mais coisas, ainda tem umas coisas que a gente está trabalhando. Beta no ar. Então, por favor, avisa que a gente beta no divulga ar, aqui. que a gente quer colocar uma loja lá para vender tanto o livro Maravilha, quanto... sensacional. Ele já está em algumas livrarias, né? A gente tem distribuído em algumas livrarias, ainda não tem uma distribuição em banca. A gente não sabe se vai fazer isso. Estamos estudando aí, E a gente está nos eventos. Mas na página Na página do Instituto também você consegue comprar, né? E na própria fanpage dá para entrar em contato comigo ou com o Leandro. Pessoal de outros estados. A gente normalmente autografa, manda uma arte original aí pro fã que pedir de longe. Gente, obrigado pela presença. A Obrigado gente vai terminar de tomar nossa cerveja aqui, continuar esse papo, mas o HQCia não terminou não. Espera aí que a gente volta já já. Vocês viram essa fantástica entrevista com o Guilherme Rafidi, com o Leandro Cascos, falando desse trabalho deles, a volta, a estreia deles nos quadrinhos. E eu espero que vocês gostem, porque realmente é muito legal. Eu já li e sensacional. Um roteiro simples, divertido, mas muito legal. Sim, aquela história que você faz tempo que não lê, sabe? Você fica pegando aquelas tramas cósmicas e não sei o quê, e que enrola a sua cabeça, 20, 30 personagens, que bagunça. Ele fez uma coisa bem simples, divertida, você lê e, nossa, legal, vale a pena ter esse álbum na sua coleção, realmente vale a pena. Agora a gente vai para os lançamentos da semana, rapidinho, que a gente está com o nosso tempo quase que estourado. Vamos lá, Sérgio. Peraí, que eu acho que teve problema técnico. Vamos pro problema aí. Vou contar piada enquanto não entra o negócio aqui. Léo, sequência do português. Entrou! Vamos lá. Nosso primeiro é com você, Léo. Opa, o do nosso amigo Flávio Luiz esteve há pouco tempo aqui no programa. 3 histórias de terror e uma nem tanto. O lançamento da editora dele, né, a Papel A2. É uma coletânea reunindo alguns trabalhos que ele já havia feito com a esposa, com histórias curtas de terror. Ele comentou disso quando ele esteve aqui no nosso programa. Tinha acabado de ficar pronto, aliás, né, quando ele veio aqui no programa, só que ele não deu tempo dele trazer para mostrar. Vamos pro próximo. A Propriedade, esse é um lançamento da WMF Martins Fontes, que anda lançando bastante coisa, aliás, né? Isso é uma HQ israelense. Olha, diferente, hein? Diferente, né? É um drama que se passa na Varsóvia um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. O Sérgio já colocou outro. Esse também tá querendo. Esse também é da WMF, hoje é o último dia do resto da sua vida. Esse é uma produção alemã. É que você falou que são 2 garotas punks, né? 2 garotas punks fazendo uma viagem para a Itália. Nos anos 80 ainda, quando a Itália estava fervendo, o negócio estava pegando fogo lá. Vamos pro próximo, Sérgio. Bom, X-Men no Massacre, a saga completa. Não precisa dizer muito, né? Volume 1 da saga. Quem acompanhou essa saga sabe das repercussões que houve nessa saga, ou que houveram. Houve ou houveram? Cabe os dois. Cabe os dois. Então, esse é o volume 1 do negócio. Vamos ver o que vem pela frente. No Robin, Batman... Opa, volta. Pra frente. Isso. Batman e Robin. Nascido para Matar. É o primeiro arco dos Novos 52 da revista. É bem legal. Peter Tomasi é um dos poucos que sabe escrever bem esse Robin. Tá bem legal. Realmente, olha que capa linda. Próximo. Shazam. Com uma palavra mágica. Todo mundo acha que esse escrito é só ilustrativo, mas é o subtítulo mesmo do encadernado. É a origem dele para os Novos 52. Muito legal também, tirando um pouco daquele ar ingênuo do personagem. Bom, e aí a gente tem 2 grandes monstros aí, o Geoff Jones e o Gary Frank. O Frank fazendo um trabalho de arte sensacional. Então realmente vale a pena. Além da história sensacional, é muito boa essa história. Próximo. Bom, o que dizer de Odisseia Cósmica? É uma das minhas histórias preferidas, a de Jim Starlin, que sabe escrever coisa cósmica como ninguém. Mignola desenhando. Mignola, não por coincidência, né? Um sucessor do Jack Kirby, desenhando uma história com os Novos Deuses e o Etrigan. Então, obrigatório isso na sua coleção de quadrinhos. Obrigatório. Vamos pro próximo. Lourenço Mutarelli, esse é um livro quadrinhos, né? É uma história do Lourenço Mutarelli, que é um personagem do Paulo, eu não lembro agora direito, são dois caras que criam o Lourenço Mutarelli, que escreve uma história em quadrinhos. Então é uma
brincadeira, lançado uma loucura. Pela Companhia das Letras. Uma brincadeira, uma loucura sensacional. Só o Mutarelli para contar uma história assim. Muito legal. Qual que é o próximo? Acabou! Então acabou a HQcia. Acabou os lançamentos, acabou a HQcia. Gente, um super final de semana. Muito obrigado para vocês. Não acabou. Tem uma despedida da Cíntia. Calma, mas isso que eu não chamei a Cíntia ainda. Obrigado, um super final de semana para vocês. Obrigado, Léo. A Cíntia vai seguir vocês direto da Disney. Pensa que ela esqueceu? Ela não esqueceu, não. Disney, manda um beijo para nossos amigos aí da Disney. E é isso aí, pessoal. O HQ e Companhia vai ficando por aqui. Eu tô na entrada do Magic Kingdom e na saída. E eu vou me despedindo de vocês. Um beijão, Léo. Um beijão, César. Um beijão, pessoal que tá assistindo HQ e Companhia. E eu venho com mais novidades aqui diretamente da Disney. Um beijo!